A gente vai conversar agora com o general Santos Cruz, general da Reserva do Exército, foi comandante das forças da ONU e do Haiti, no Congo também, secretário nacional de Segurança Pública e ministro-chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, até ser desligado pelo presidente. General, seja muito bem-vindo ao ICL, bom dia e obrigada por abrir a sua agenda e conversar conosco hoje. Bom dia, obrigado pelo convite. E o Guilherme também está com a gente hoje. Guilherme, bom dia para você. A gente começa essa rodada de perguntas contigo, Guilherme Amado, por favor. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Vivian, bom dia Edu, bom dia General. É um prazer conversar com o senhor novamente. General, eu queria começar a nossa conversa aqui falando, o senhor lançou um livro esse mês em que o senhor fala sobre diversos temas em torno do grande guarda-chuva democracia. E a gente está há mais de um mês, né, há 36 dias, que houve um resultado de uma eleição, que foi a derrota do presidente Bolsonaro, a vitória do candidato Lula. Como é que o senhor vê nesses 36 dias a falta, até agora, do ponto de vista democrático, como é que o senhor enxerga isso, da falta de uma frase clara do presidente reconhecendo a derrota dele? Bem, eu vejo essa situação dentro de um quadro de falta de cumprimento das obrigações funcionais. Um presidente da República, ele é pago para trabalhar pela sociedade, ele tem que se manifestar sobre os principais problemas que existem no momento, e ele não fez isso. Ninguém tem o direito, numa função pública, de não se manifestar, principalmente na função de presidente. É uma obrigação de se manifestar sobre os acontecimentos do país. Um deles é a eleição. Ele perdeu, não é desonra perder. Em eleição, um perde, o outro vai ganhar, só tem espaço para um. E teria que se manifestar sobre isso. Outra coisa é essas pessoas, né, que ficam na frente dos quartéis hoje aí numa expectativa de anulação das eleições, que eu acredito que não vai acontecer. Também ele teria que se manifestar, até mesmo porque houve, da parte de diversos seguidores, estímulo a isso através de mensagens, através de declarações, até tem um estímulo a isso. O presidente tem que se manifestar. Isso é um nível de omissão e é inadmissível. Isso aí é inaceitável, uma omissão nesse nível. Perfeito. É assim que eu vejo. General, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu até comentei no dia aqui, né, quando o país inteiro parou para esperar qual seria ali o resultado do relatório apresentado pelo relatório das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas e etc. Me causa, assim, uma indignação muito grande. A gente está em 2022 e ainda existia esse medo tão grande do que podem fazer as Forças Armadas no Brasil em relação a essa tutela, né, do regime. A pergunta é como fazer para que a sociedade, de uma maneira geral, perca, né, esse medo, ou seja, que a gente afaste de uma vez por todas essa ameaça, esse fantasma de um golpe que pode acontecer no Brasil. A gente vive numa democracia, e é o que o senhor acabou de falar. O que a maioria decidir tem que ser aceito, e a gente e as Forças Armadas têm que cumprir o papel dela de acordo com que, enfim, com que a maioria decidir. O que a gente faz para que a sociedade perca esse medo e que a gente não passe mais um outro dia, o país inteiro esperando para ver se vai ter o ok ou não das Forças Armadas, se pode seguir adiante com o jogo ou não? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que, obrigado pela pergunta, eu vejo que isso aí tem diversas
origens, né? Nós tivemos, por exemplo, a interpretação do artigo 142 da Constituição. Então, um jurista me faz uma interpretação que atende aquelas pessoas que, às vezes, até pelo conservadorismo, pela característica de personalidade, aceitam aquela interpretação. E ele falou em síntese, né, que as Forças Armadas eram um tipo de poder moderador que pode interferir nos funcionamentos dos outros poderes quando acharem que existe uma desorganização da harmonia necessária. Coisa absurda, mas que atende alguns. Então, outra coisa que houve, esse governo, por um longo tempo, ele procurou arrastar a Força Armada para a política o tempo todo, a maneira de falar, a maneira de se comportar, o problema comportamental. Isso aí entusiasmou muita gente. Colocaram na cabeça de que nós vamos virar Venezuela, Nicarágua. A dimensão do Brasil é outra, não tem nada a ver com esses países, a nossa diversidade produtiva, de agricultura, de indústria, de ciência, de tecnologia. É tudo diferente, não tem nada a ver. Mas essas coisas, elas foram colocadas na cabeça das pessoas, as pessoas aceitam aquilo ali, e então aquela parcela, ela se torna muito dependente daquilo. Nós tivemos um investimento muito forte no fanatismo. A indústria de fake news no Brasil é uma coisa que a justiça não conseguiu se adaptar, não conseguiu aplicar a lei, não precisa lei especial, mas aplicar a legislação já existente, né, de calúnia, de difamação, etc. Então, ficou um volume muito tóxico, né, criando uma paranoia em alguns segmentos. Agora, pode ver que as Forças Armadas não estão nisso. Elas não estão. Então, esse receio aí das Forças Armadas, que eu vejo... Mas elas chegaram a colocar um pouco de lenha nessa fogueira. Por exemplo, aquele tweet que teve do ministro da Defesa. Olha só, a gente disse que não teve fraude. A gente simplesmente não conseguiu constatar, ou seja, o tipo me parecia absolutamente desnecessário, era para dar corda, entendeu? Exatamente. Eu vejo esse problema do relatório das Forças Armadas sobre as eleições, isso aí é uma sucessão de erros, né? Não do relatório em si. O relatório é muito técnico, eu nem li as 60 e poucas páginas do relatório, porque é muito técnico, eu não tenho nem conhecimento para ler aquilo ali. Mas a conclusão, né? Qualquer cidadão pode ler e entender. Já começa errado quando Forças Armadas são convidados para participar do processo de validação. Você tem a Universidade de São Paulo, tem a Universidade de Campinas, tem a Universidade de Brasília, a Polícia Federal, TCU, tem vários órgãos envolvidos nessa validação do processo. Então não tinha nada que convidar a Força Armada, mas acabou o TSE convidando as Forças Armadas. Outro erro é ter aceitado participar de uma atividade que não tem nada a ver com as características das Forças Armadas, com as obrigações dos funcionários. Bom, aí me vem um relatório. É um relatório que, num ambiente politizado, se não fosse um ambiente politizado, até dava para participar tecnicamente, mas num ambiente politizado é complicado. Então, ele faz um relatório dizendo, não foi possível comprovar que houve fraude. Mas pode ter. Bom, mas aí você, num ambiente politizado, você dá uma solução dessa, seja, você libera as interpretações para quem quiser. Então, não pode dar esse tipo de... Para mim, o erro está na maneira que fez a conclusão. Não podia fazer esse tipo de conclusão num ambiente politizado, você deixar uma conclusão com... Claro que existe possibilidade, sempre vai existir possibilidade. Minha conta bancária no banco, ela pode ser invadida, nunca foi há 50 anos, 60 anos, 52 anos que ela não... Mas pode ser. Então tudo pode. Quando você deixa no tudo pode, aí você libera para ainda mais num ambiente desse que nós estamos, de uma politização, um fanatismo muito forte.
Então, é isso aí que eu vejo. A conclusão, a parte técnica deve estar boa, mas a conclusão não atendeu aquilo que devia atender. E só para deixar claro para a nossa audiência, são dois relatórios diferentes, tá? A gente está falando do relatório das Forças Armadas, não tem nada a ver com o relatório do PL, do Valdemar da Costa Neto. É importante porque as pessoas hoje em dia estão com esse relatório do Valdemar da Costa Neto na cabeça, então faz uma confusão danada. A gente está falando do relatório das Forças Armadas, que é esse que o general está falando, que a parte técnica pode estar correta, que ele falou que nem olhou detalhadamente, mas que a conclusão foi inadequada no sentido de jogar mais lenha na fogueira. Vivian? General, e o que dizer da participação declarada e ativa de alguns militares nos atos golpistas, como a gente viu o militar da Ativa lotado no GSI, no penúltimo jogo do Brasil, se não me engano, no último, na frente de um quartel no Distrito Federal, em Brasília, dizendo que Lula não vai tomar posse. A gente não viu nenhum tipo de punição e nem de uma declaração mais contundente do GSI e, ao mesmo tempo, também o que dizer da falta de uma declaração mais contundente também dos militares em relação a esses atos golpistas, pedindo uma intervenção militar que a gente vê espalhados pelo Brasil na frente de quartéis. Gostaria de ouvi-lo também, por favor. Bom, o que eu vejo é o seguinte, militares da reserva podem se manifestar politicamente, é o meu caso, é o caso de outros, né? Militares que já não estão mais no serviço ativo. Então, a gente pode se manifestar politicamente, não tem problema nenhum. O pessoal da ativa é absolutamente proibido, né? E tem que ser. Então, as Forças Armadas, pelas suas características, né? Pela nossa tradição, tudo isso, pela legislação, o pessoal da ativa não pode se manifestar. E quando se manifesta, quem tem que tomar as providências é o comandante imediato da pessoa que se manifestou. Então, tem que esperar. Normalmente você tem um procedimento previsto, né? Tem um documento que o comandante envia para a pessoa se justificar, e dependendo dessa resposta, ele pode aplicar a punição ou não, dentro dos limites das atribuições do comando ali. Então, tem que esperar. O senhor acha que quando o general Pazuello subiu naquele trio elétrico, quando ainda general da ativa, e fez ali uma participação no ato político e foi levado a julgamento e não teve nenhum tipo de punição, você acha que isso pode ter contaminado de uma maneira negativa e sido um mau exemplo para outras pessoas seguirem nesse caminho? Isso aí eu não vou criticar a decisão do comandante do Exército na época, que hoje é o ministro da Defesa. Por que eu não vou criticar a decisão do comandante? Porque é da nossa cultura, né? Isso. Não criticar as decisões do comando. E o comando também tem o direito de não punir. Uhum. Bom, mas naquele caso ali, o general Pazuello estava na ativa, não devia ter subido num palanque numa manifestação política. Ele recebeu essa ficha de se justificar. A gente não tem conhecimento do que ele escreveu ali, e o comandante do Exército, na época, decidiu não punir. Eu não vou criticar a decisão do comandante, mas aquilo ali, sem dúvida nenhuma, pode funcionar como um precedente para alguns que interpretassem a coisa de maneira errada. Você não exige que a pessoa... Você pode até não punir pelo serviço prestado, por uma série de motivos, por uma série de razões que competem ao comandante analisar, considerar. Agora, sem dúvida nenhuma, eu concordo que é um precedente que não é bom. Aquilo ali foi um precedente ruim nessa área política. General, como que o senhor vê essa movimentação, pelo menos de dos três comandantes, né, da Marinha e da Aeronáutica, de sair antes do cargo, né, renunciar ao comando, para que eles não sejam nem um dia sequer comandados pelo Lula? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que você foi nomeado para ser comandante, e você tem que exercer a sua função até o último dia, né? A função de comando,
ela não traz só satisfações e alegrias, não, ela tem também tem os seus espinhos, né? Tem a sua responsabilidade, tem, tem problemas que podem acontecer, que estão todos debaixo da sua responsabilidade. Eu vejo que, em primeiro lugar, eu não sei se isso aí vai se consolidar, né? Eu vi notícias também, mas não sei se isso aí vai se consolidar. Mas o comando ele exige uma responsabilidade de ponta a ponta. E outra coisa é que é absolutamente funcional, isso não é pessoal, né? Você pode fazer continência e prestar as honras, tem que prestar as honras regulamentares, não interessa para quem seja. Isso aí é funcional. Isso é funcional. Eu vou dar um exemplo bem antigo lá, por exemplo, eu votei no Caçador de Marajá, né? Então, eu acreditei, escolhi aquele candidato, votei, o candidato ganhou, e você tem que prestar todas as honras regulamentares. Se for um senador, por exemplo, que você não gosta, ou que tem notícias negativas contra ele, mas ele for dentro de uma instalação pública, ele tem que receber o protocolo legal. Então, a coisa não é pessoal. Isso aí não tem sentido você fazer uma interpretação pessoal de que eu não quero, eu vou sair antes. Sim, vai sair antes para deixar para o outro. Isso aí normalmente não se faz isso na vida militar. Na vida militar você vai com o ônus e com o bônus do comando até o final. Então eu acredito que apesar dessas informações, vai prevalecer a interpretação legal da função, né? E não as interpretações pessoais. O general, eu, enfim, já falei algumas vezes aqui, sou nascido e criado na Urca, né? Então meus amigos quase todos eram militares na infância, cresci com eles e cresci junto com a família de vários deles, né? E são famílias, pessoas muito queridas. Aliás, alguns amigos até já trabalharam com o senhor, já me falaram bem do senhor, viu? Já falaram que é bom trabalhar com o senhor. O senhor é um bom líder. Mas são pessoas muito conservadoras. E muito conservadoras na questão moral, na questão até... são pessoas normalmente muito religiosas e etc. E isso vai para o lado pessoal, que era o que o senhor estava falando. E tem que existir uma linha entre aquilo que é o funcional e aquilo que é o pessoal. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Se essas manifestações que estão em frente aos quartéis tivessem lotadas de pessoas de vermelho, do PT, ou do MST, ou de movimentos sociais, o senhor acha que a reação estaria sendo a mesma? Ou existe um componente pessoal de certa forma, se identificar com uma pauta mais conservadora e, por isso, o tratamento está sendo diferente com essas manifestações? Não, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre conservadorismo e depois eu respondo isso aí. Você ser conservador, eu também sou, muita gente né? Em termos de valores de família, disso, daquilo, né? Do respeito. O problema, essa perda de respeito, por exemplo, que nós tivemos, isso não é conservadorismo, isso é anarquismo, é outra coisa. Então, o conservador também convive com pessoas de ideias diferentes, não entra nessa guerra de fanatismo que nós estamos vivendo. Você não pode ser conservador de privilégio, conservador de privilégio não é conservadorismo. Então tem muita confusão aí no que se intitula como conservadorismo. Eu acredito que se as manifestações fossem de outra linha ideológica, vamos dizer assim, a posição das Forças Armadas seria a mesma. A posição das Forças Armadas seria exatamente a mesma. Pela cultura, né? Eu não posso falar por Força Armada, eu sou militar da reserva, mas baseado na cultura que eu vivi 47 anos aí dentro do Exército, eu acredito que seria a mesma.
vejo diferença. O problema não está sendo na Força Armada. Outra coisa, os militares da reserva como eu, sejam eles de qualquer grau hierárquico, né, qualquer graduação, eles não têm nenhuma influência nas decisões das Forças Armadas. Quem tem hoje as decisões das Forças Armadas, sempre é assim, né? Quem tem a decisão das Forças Armadas é o pessoal da ativa, é aqueles que estão fardados, que têm responsabilidade institucional. Então, eu vejo que esse pessoal é um pessoal bem preparado, eu confio no pessoal da ativa, os comandantes são todos bem preparados, pode criticar uma coisa ou outra, né? Mas são pessoas que foram escolhidas dentro de um bom processo e tenho certeza de que seria a mesma atitude em qualquer situação. General, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro uma perda de credibilidade por por instituições que eram muito respeitadas pelos brasileiros, que eram as Forças Armadas, eram os militares. O que o senhor acredita, o que o senhor atribui isso? Foi esse envolvimento com a política? Foi esse se deixar arrastar para a política pelo Bolsonaro? E qual é a visão que o senhor tem para os próximos anos de como que os militares, o que os militares têm que fazer para recuperar esse desgaste que houve nos últimos anos? Não, eu vejo que esse prestígio, vamos dizer, das Forças Armadas, ele foi adquirido dentro de uma postura muito profissional, né? E também as Forças Armadas, elas estão sempre presentes em todas as políticas públicas e nos momentos de emergência. Então, qualquer acidente que se tenha, qualquer desgraça que se tenha aí, como deslizamentos, como enchentes, etc., a Força Armada está sempre lá, porque ela tem gente, ela tem todos os recursos na mão, ela tem os médicos, ela tem os caminhões, os helicópteros, então ela atende muito rápido, ela participa de política pública no momento das eleições, nas áreas mais remotas, né? Onde não tem a estrutura de segurança completa. Então, elas adquiriram esse prestígio por uma participação muito boa em todos os momentos. E elas não se deixaram arrastar. Mas o que acontece? A conduta desse governo, ela transmitiu para a população de que a Força Armada estava envolvida com o governo, que a Força Armada estava envolvida até com a pessoa do presidente, que o tempo todo explorando a sua situação de capitão da reserva, né? Você pode ver os seguidores, eles falam o capitão, o nosso capitão, não sei. Então fica parecendo uma coisa quase institucional, e não é. Mas para a população, está certo, a população ela tem essa impressão, né? Isso aí é proposital, lógico. Quando eu falo o meu exército, não, porque o meu exército... Então, isso aí é uma fanfarronice que acaba tendo resultado ali para impressionar o público. Mas, na realidade, não, o meu exército está onde? Não, o meu exército está cumprindo a função constitucional dele. Agora, a gente está vendo, todo dezembro o exército faz um exercício, né? As Forças Armadas fazem um exercício de apresentação do pessoal da reserva, exercício de mobilização, né? Pega uma parcela dos reservistas, eles se apresentam, aí fica 15 dias lá, né? Então, um exercício de mobilização para o sistema de mobilização funcionar. Isso aí está sendo explorado como se fosse uma convocação para uma coisa, uma revolução, uma interferência na política. Não é nada, isso é um exercício de apresentação normal que tem todo mês de dezembro. Então, mas para muita gente, isso fica porque um volume, um bombardeio de internet com isso, né? Aí você transporta um carro de combate, um
uma viatura militar qualquer, põe na prancha, no caminhão prancha, transporta. Isso aí produz uma infinidade de WhatsApp que o Exército está se mobilizando, que vai interferir, que vai fechar a fronteira, que vai não sei o quê. Então, você tem um volume, uma exploração política disso daí muito grande. Isso trouxe perda de credibilidade? Claro que traz um pouco. E ainda mais quando disseram que o Exército é que tem que interferir e que tem que... Como é que o Exército vai administrar um país? O Brasil já cruzou esse ponto. O Brasil cruzou, o Brasil tem gente de qualidade em todas as áreas, né? Inclusive na política, que a política é desgastada. A política é muito desgastada. Mas também tem gente que tem capacidade, gente bem intencionada. Né? Não é para ser 100% de político que não presta. Né? Então, essa credibilidade ela foi afetada por causa disso. E agora, não, as Forças Armadas têm que administrar um país. Nós já cruzamos esse ponto, nós temos gente na economia, nós temos gente na educação, nós temos gente na ciência, na tecnologia, no direito, nós temos gente muito qualificada, o Brasil tem gente em todas as áreas, o Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Mas aí foram criados desgastes, por exemplo, a imprensa sofreu um desgaste muito grande, onde hoje você tem que... onde a imprensa ela é chamada praticamente de maneira indiscriminada, toda ela de tendenciosa, de canalha, disso, daquilo, né? Por quê? Porque você tem um volume de fake news e você tem que acreditar na minha fake news e não na imprensa. A imprensa se regula. Tem órgãos de imprensa que são um pouco mais para cá, outros um pouco mais para lá, e ela acaba se compensando. Mas você tem desgaste em todas as instituições e tem também na militar, né? Agora, como que vai recuperar isso? É simples. É muito simples. Deixa o tempo passar, você está vendo a postura profissional que o pessoal está tendo, vai continuar. Claro que para aqueles que não, para aqueles que têm uma outra cabeça, vai continuar o desgaste, mas você não pode querer 100% de aprovação. E ela vai recuperar isso aí de maneira bem simples, com a postura profissional, com a postura legal, auxiliando a nossa população naquilo que precisa, defendendo o país, participando da política de defesa. Então, eu vejo a coisa muito simples. Mas só que nós estamos num momento muito alarmismo, né? Todo dia muito alarmismo, muita coisa espetacular, muito volume de coisa falsa. Então, eu acho que vai recuperar até com certa facilidade. Uma pergunta, general, antes da gente falar um pouquinho sobre o seu livro, a gente hoje em dia tem uma relação, né, desse governo com as Forças Armadas, que é uma relação que parece que não será a mesma no sentido de tantos militares fazendo parte do governo. Hoje em dia eu já ouvi números de 6 mil, 8 mil, enfim, são números distintos, mas enfim, mais do que o normal, né? E no próximo governo isso não parece ser, enfim, o direcionamento. Só que você tem um problema. O poder é uma coisa que seduz, né? Depois que você tem acesso ao poder, abrir mão de poder é uma coisa que não é fácil. E para isso você precisa de alguém, né, para comandar esses esforços. Esse alguém é o ministro da Defesa. E a gente começa, né, esse novo período com um governo que não conseguiu montar um grupo de transição só nessa área, na área da defesa. E aí as notícias que começam a sair na mídia, e não dá para saber o que é fato, o que é boato, o que é especulação, são de que, por exemplo, as Forças Armadas já deram o sinal de que o seguinte, olha, o Nelson Jobim eles aceitam, o Lewandowski nem pensar, o fulano, o Aldo Rebelo talvez, mas não é o ideal. Ou seja, como se as Forças Armadas estivessem escolhendo. E aí, de repente, aparece o nome do José Múcio, né? Que algumas pessoas também dizem que teria sido escolhido pelas Forças Armadas. O ponto o senhor acha que qualquer nome que esse governo escolhesse seria um nome acatado, né, aceito e, enfim, e respeitado como um líder das Forças Armadas, ou não? Existe sim
essa pressão das Forças Armadas para elas emplacarem um nome. E também falar sobre essa dificuldade que vai ser desarmar esse governo que tem a presença de tantos militares. Bom, em primeiro lugar, eu não vejo as Forças Armadas como envolvidas na escolha do nome e nem tentando impor um nome. Isso aí eu descarto qualquer possibilidade de Força Armada estar forçando ali para um nome específico, né? O outro aspecto é o ministro da Defesa. A única função, a gente tem que separar o Ministério da Defesa das forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. As forças, elas são comandadas por elementos profissionais, né, escolhidos dentro da linha hierárquica, os mais antigos, né? Então elas não têm participação política. Já o ministro da Defesa, esse é político, mas é um ministro, é um dos ministros, né? Então o ministro da Defesa ele tem que ser escolhido pelo presidente da República dentro de um perfil político. E a aceitação é uma coisa que, logicamente, o presidente da República, o novo presidente, leva em consideração. Mas é consideração só dele, não é consideração das Forças Armadas. Então, a Força Armada ela não participa desse processo. A transição, por exemplo, dentro de Força Armada não existe. Não existe equipe de transição dentro de Força Armada. As substituições das funções militares, elas seguem um regulamento. Então, se eu vou comandar um batalhão, vou substituir o comandante do Exército, vou substituir um comandante de uma região militar, tem lá todos os procedimentos, quantos dias nós temos para isso, quais são os documentos que tem que passar, quem é que assina o documento, né? A responsabilidade patrimonial, a responsabilidade financeira. Isso aí é tudo, isso aí é um sistema completamente rígido, regulamentar. Não existe transição de função militar. Agora, no Ministério da Defesa aí existe. Porque aí é uma função política e que tem ali algumas considerações que eles fazem no grupo de transição e aí explica ali para o grupo os problemas orçamentários, os problemas de quais são os projetos estratégicos, como é que está andando, por exemplo, o problema do nosso submarino nuclear, como é que está andando o problema da aquisição dos caças, problema de orçamento e pagamento. Então, tem muito assunto assim que é tratado nessa transição, mas não dentro das forças. Dentro das forças não existe transição. E eu vejo que o presidente da República, o futuro presidente, ele leva isso em consideração. E agora tem o nome do José Múcio, né, que foi ministro do TCU. Uma pessoa, tive a oportunidade de falar com ele 2 vezes, pessoa muito agradável, tranquilo, pessoa equilibrada. Então, não acredito que vai ter qualquer problema. E vai transcorrer tudo dentro de uma normalidade. Eu não vejo assim O ministro da Defesa, ele tem uma característica diferente dos outros ministros. Eu vou comparar, por exemplo, com o ministro da Educação. O ministro da Educação é só política educacional. O ministro da Defesa, não. Os elementos que são subordinados, que fazem parte do ministério, mas não são subordinados a ele, são Forças Armadas. E o ministro da Defesa não é o comandante dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro da Defesa, ele representa politicamente os interesses das Forças Armadas. Interesses quais? Interesses de tecnologia, interesses de orçamento, né? Então, interesses estratégicos de distribuição no espaço físico brasileiro. Ele aborda as políticas públicas de defesa de fronteira, a integração com outros órgãos de segurança, por exemplo, nas áreas de fronteira, na área marítima, no espaço aéreo. Então, é um nível político, mas é um nível político de um político
no Ministério da Defesa, que é completamente diferente dos outros ministérios, porque ele tem, na composição do seu ministério, ele tem Forças Armadas. Então ele tem que ter uma habilidade muito grande. Quando não tem essa habilidade, você tem uma série de confusões. Então eu vejo que qualquer dessas pessoas aí que for escolhido pelo presidente da República vai ser respeitada dentro do protocolo e, né, e vai desenvolver as atividades normais do Ministério. Tá certo, então, general, a gente agradece. Eu queria só que ele falasse rapidamente sobre o livro para a gente, sim, que ele está lançando o livro. Isso. E que falasse para a gente uma resenha aí do livro, falasse um pouquinho do que as pessoas podem esperar, as pessoas que estão aí, interessadas em adquirir o livro. Eu decidi escrever em 2020, 2 anos atrás, principalmente quando eu vi a tentativa de arrastarem as Forças Armadas para a política. Foi isso aí que me chamou a atenção e me inspirou, e um amigo meu falou, não, escreve. E aí eu comecei a escrever sobre essas coisas normais que nós estamos vivendo, né? E também a ideia foi escrever no máximo 3 páginas sobre cada item para o leitor, já que o leitor é cidadão comum, não é um livro especializado de economia, não é um livro especializado de meio ambiente, mas então uma leitura bem rápida sobre cada assunto desse. Eu selecionei 23 assuntos. O primeiro deles é essa caminhada democrática que é sempre penosa. A caminhada democrática ela é penosa, tem gente que se estressa e acha que nós estamos correndo risco. Nós vamos correr risco sempre, porque a caminhada democrática ela é desse jeito, né? Então a gente não pode ter medo de exercitar a democracia. A outra coisa que me lembrou uma oportunidade, até que a primeira vez que eu fui à África, depois eu morei lá, então eu adoro o continente africano, eu tinha que falar, e eu fui avisado assim na entrada do auditório que eu ia ter que falar durante uma reunião lá da União Africana. E era a primeira vez que eu estava, e fui avisado assim 10 minutos antes. Então, o que eu vou falar? Eu falei, olha, não vamos falar mais de democracia. Porque todos os grupos rebeldes, os grupos armados, que eu fui lá para combater esses grupos, comandar as tropas da ONU, etc., todos eles tinham na sua sigla Frente Democrática, União Democrática, tudo era democrático, né? Eu falei, olha, não falem mais de democracia, porque quando se fala em democracia, as pessoas pensam que vão chegar em casa, vão ligar a luz e vai ter luz, vai abrir a torneira e vai ter água, que de manhã elas vão para o trabalho e as crianças vão para o colégio, que se tiver alguém doente vai no posto de saúde, vai ter médico, vai ter remédio. Então, vamos traduzir democracia na prática. Vamos fazer essa tradução em coisas efetivas, né? E não ficar só na conversa explorando o termo democracia, que é um termo que tem uma força imensa, né? Tanto que é usado até por aqueles que não têm nada de democrata. Então, o nome do livro é Democracia na Prática. O que a gente tem que fazer para praticar a democracia? Então, esse foi o objetivo, e ali eu falo sobre alguma coisa sobre meio ambiente, sobre segurança pública, sobre o nosso fanatismo, esse fanatismo terrível que nós estamos vivendo, não só no Brasil, em vários locais do mundo, né? Os riscos que nós temos atualmente, né? O problema das fake news, isso aí está deixando uma sociedade doente, né? Então, são 23 itens que são abordados, no máximo 3, 4 páginas cada um, e o título foi Democracia na Prática.